Eu queria nesta manhã dar continuidade à nossa palavra que nós iniciamos. No domingo passado nós falávamos sobre a conquista de Canaã, que é o general Josué, né? Josué era o homem que Deus separou para liderar aquela conquista. Nós falamos muito sobre Josué, quando ele chega ali diante de Canaã, a terra prometida, a terra que emana leite e mel, que Deus prometera a Moisés e a toda a nação de Israel quando partiu do Egito. E Deus prepara seu general, né, que é Josué, às portas de Canaã. Eles chegam na beira do rio Jordão, do outro lado do rio Jordão era a terra de Canaã. Quando a nação vem do deserto do Sinai em direção à região onde hoje é Israel, ali onde hoje está Jerusalém, Tel Aviv, toda aquela região em frente ao mar Mediterrâneo e toda a região ali de Israel, é onde fica Canaã, onde fica a terra prometida, a terra que a Bíblia fala de a terra que emana leite e mel. Quando Josué se aproxima dali, nós vimos, Deus prepara Josué para aquela conquista. E nós vimos também que essa atividade, essa ação de Israel, tudo isso que aconteceu com a nação de Israel tem um paralelo com a nossa vida, com a vida do crente, porque o Egito é o símbolo de uma vida passada em que eu vivo sem dar a menor importância para a existência de Deus e para a vontade de Deus. Não me importo, Deus é irrelevante para mim. Quando eu estou no Egito, quando eu estou sobre a escravidão, de repente eu descubro a vida com Deus, eu me converto, eu tenho uma experiência viva com Deus, aquilo me transforma. Isso simboliza essa transição, né, do Egito para Canaã, ou seja, do mundo para o reino de Deus. Ele nos transportou, diz a palavra de Deus em Colossenses, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, essa simbologia dessa transição que existe, há um paralelo, mas para que eu possa viver bem, para que eu possa conquistar, para que eu possa ter uma vida que valha a pena na minha caminhada, na minha jornada como filho de Deus, algumas coisas eu preciso cruzar o Jordão. Essa simbologia linda, né, da Bíblia, o Jordão é o limite que eu preciso cruzar para começar a conquistar. E para isso essa conquista não é simples, não é cômoda, não é confortável, exige esforço, exige luta, exige adversidade, exige primeiro, nós dissemos no domingo passado, uma nova mentalidade. Eu preciso deixar de ter a mentalidade de perdedor, como tinha o povo de Israel, que saiu da escravidão, mas não deixou a mentalidade de escravidão, a mentalidade de escravo, para conquistar uma vida vitoriosa, para conquistar uma vida boa, para conquistar a vida que Deus tem para mim, a terra que emana leite e mel, que simboliza o estilo de vida que eu tenho que ter, uma vida vitoriosa, uma vida feliz, alegre, né? Eu não preciso viver debaixo de aflição constantemente, angustiado, deprimido, como se a vida cristã fosse algo ruim. Não, é algo muito bom, é algo maravilhoso, é algo precioso para se viver, né? Mas para isso eu preciso de uma mentalidade nova, de uma nova maneira de pensar, de um certo espírito, o espírito de Josué, espírito que crê em Deus, que vale a pena, né? Como diz a Bíblia, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas para isso eu preciso me desembaraçar de todo esse peso do passado, da maneira de pensar antiga, né, de achar que só certas coisas valem a pena, como o povo de Israel ficava lembrando, mas no Egito tinha cebola, no Egito tinha isso, no Egito tinha melão, no Egito, né? E agora nós não temos mais nada. E não percebiam que tinha uma coisa mais preciosa, que era a liberdade para fazer o que eles podiam, para conquistar o que eles quisessem conquistar como povo, como nação. Uma nova história, diz a palavra de Deus em Hebreus 12, vamos ler, Hebreus 12, verso 1. Portanto, também nós, Hebreus 12, 1, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, que são os nossos antepassados na fé, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quer dizer, vamos nos desembaraçar daquela antiga maneira de pensar, da mentalidade de derrota,
daquilo que pesa, daquilo que me prende, daquilo que trava. Chega disso, chega do que me impede de ser feliz, de ter comunhão com Deus, de viver uma vida completa. Isso é vital. A mentalidade é uma coisa vital, mudar a maneira de pensar. Sem isso eu não vou conquistar. Se eu não achar que as coisas boas são para mim também, a terra que mana leite e mel não é para os gigantes que estão lá, são para mim também, né? E Jesus fala, né, eu venci o mundo. Quer dizer, é vencer toda essa oposição que se levanta para você conseguir as coisas que você precisa, para você ser feliz, para você vencer, para você ser uma pessoa realizada como pai, como na tua família, em todos os aspectos. Para isso precisa de uma certa postura, uma certa firmeza, uma certa determinação, uma certa atitude, que é o que Deus fala para Josué aqui. Porque Paulo fala, muitos são os adversários, muitas são as adversidades. Para isso precisa de de uma disposição mental na hora da luta, na hora de um problema como esse que nós estamos vivendo, na hora do aperto. Não, mas eu vou vencer, mas vai dar certo. Nós vamos, é uma forma de pensar, que é a forma de pensar do Espírito Santo, do Espírito de Deus, que é a forma de pensar de Jesus. Jesus fala para os seus discípulos, olha, vocês vão ter muito sofrimento na vida. Vocês vão enfrentar lutas, né? Olha, no mundo tereis aflições. O que Jesus está falando? Vocês vão viver, a vida de vocês vai ter muitas dificuldades, muitas adversidades, mas não tenham medo. Não se impressionem com isso, Jesus está falando. Não temam, porque eu venci o mundo. Por que Jesus está dizendo, eu venci o mundo? Nós vimos isso, a grandeza dessa declaração. Eu venci o mundo. Eu venci as trevas, eu venci o mal, eu venci a crueldade dos homens, eu venci a perversidade das pessoas, eu venci com a minha atitude, com a minha disposição, com o meu sacrifício, eu venci. Eu mostrei que é possível. E vocês vão vencer também, porque vocês são meus discípulos, é o que o Senhor Jesus está falando para eles. Por que Jesus fala, não temas, eu venci? Não tema, porque vocês vão vencer também. Vocês vão conquistar também, né? Então, essa mentalidade de que Jesus venceu, eu vou vencer, o Mestre venceu, eu vou vencer, é fundamental no nosso espírito. Por isso que Paulo fala em Romanos 12, verso 2, não vos conformeis com este século pessimista, com esse século que duvida de tudo, com esse século que não confia em ninguém, não confia em nada, nem no futuro, nem em si mesmo. Um século de dúvida, de relatividade, nada é absoluto, nada é verdadeiro, nada vale a pena, só angústia, só desespero. As pessoas só têm a oferecer angústia. Este é o nosso século. Por isso Paulo fala, não entrem nisso, não comprem essa mercadoria, não vale a pena. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis que existe um Deus bom. A vida vale a pena. A vida vale a pena porque Deus vive. Deus está atrás da vida. Tem um ser maravilhoso atrás da existência, sustentando a existência, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que encher o nosso espírito disso, ao acordar a cada dia, especialmente aqueles em que você acorda mal-humorado, especialmente aqueles em que a energia está a zero. Dobre o teu joelho, clame a Deus e fala, Deus, graças a Deus que eu estou vivo, estou mal, estou bravo, estou chateado, mas estou vivo, graças a Deus, quero o teu Espírito comigo, quero que o Senhor esteja comigo neste dia, nessa semana. Peça a bênção para o seu dia, peça a presença de Deus, porque nós vimos, primeiro nós precisamos de uma nova mentalidade, segundo nós precisamos da presença de Deus conosco. A presença daquele que criou a existência. Ele dá sentido para tudo. Quando você põe Deus na história, as coisas tomam sentido, significado, vida, né? Ele é o autor da vida. Então lembra-te do teu Criador na hora que se acorda, fica de joelhos, fala, Deus fala. Quando me disseram isso, por alguma razão eu acreditei.
ainda que eu não visse nada, ainda que eu não visse nada, por alguma razão eu acreditei que Deus fala, e aprendi que Deus fala, aprendi que eu posso ouvir a voz de Deus, ainda que não ouça uma voz, de alguma forma meu espírito sabe que Deus fala com você. Essa é a maravilha da vida, essa é a maravilha da descoberta da fé. Deus existe, vive, fala e está conosco, né? Por isso Deus diz a Josué, Josué 1, verso 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Não estamos lançados num universo vazio de sentido, estamos lançados na presença de Deus, que está conosco, não nos deixa nem nos desampara. Amém? Terceira coisa que nós vimos é que a gente não conquista sem esforço, sem disposição, sem luta, né? Deus fala para Josué, no verso 6, esforça-te. Não é fácil, esforça-te. Precisa de disposição, precisa acordar cedo, precisa fazer as coisas, precisa trabalhar. Esforça-te. A conquista exige disposição, custo, preço, e você tem que ter disposição para pagar tudo isso, né? É preciso estar bem disposto, vencer meu mau humor, vencer minha preguiça, vencer minha indisposição, tudo que de negativo se levanta em mim, os boicotes na minha própria alma, que a minha própria alma cria. Não é incomum nós nos boicotarmos a nós mesmos, com o nosso humor, com a nossa indisposição, com a nossa amargura, com o nosso amargor. Eu tenho que vencer tudo isso, eu tenho que vencer a sombra que há em mim, a sombra que há em todos nós. Para isso eu preciso força, para dizer não para mim, para dizer não para minha preguiça, para dizer não para minha indisposição, para dizer não para o meu mau humor, para dizer não para a minha raiva descontrolada. O custo de dizer não para si, é isso que Deus fala, é isso que Deus está falando para Josué. Você vai entrar, você vai enfrentar muita dificuldade, dificuldade fora de você, dificuldade dentro de você, lutas por fora, lutas por dentro, diz o apóstolo Paulo. E essa é a realidade. E eu tenho que crer que eu posso vencer tudo isso. Essa é a maravilha da vida, né? Eu posso vencer, né? Eu tenho vários problemas, mas eu posso vencer a todos. Davi, quando ordena a Salomão, fala a mesma coisa. Quando Davi vai morrer e se aproxima de Salomão, se aproxima o tempo de Salomão, jovem, assumir o reino em Israel. Davi chama Salomão ali no primeiro livro de Reis, capítulo 2, a partir do verso 1, Davi fala assim: aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Nós vamos pelo caminho de toda a terra, todos nós, né? Mas um legado nós vamos deixar. Esforça-te, pois, e sê homem. Esforça-te, pois, e sê homem. Você vai construir o templo, você vai reinar em Israel, você tem um desafio tremendo, você é o sucessor do rei Davi. Você está me substituindo, é grande a carga nas tuas costas. Esforça-te, sê homem, né? Quer dizer, é isso que Davi está passando para Salomão, a mesma coisa que Deus falou para Josué, a mesma palavra, a mesma direção, a mesma palavra que Jesus fala para os seus discípulos: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. É a mesma palavra, é o mesmo padrão, é a mesma tendência, o mesmo espírito que vai passando de geração em geração, e é o espírito que nós temos que ter como povo de Deus. Essa é a voz do Espírito de Deus para nós. Deus está com vocês, o Espírito Santo está com nós, vocês precisam se esforçar, crer e ir adiante. E aqui, nessa parte, nós entramos na quarta
lição, na quarta ordem, no quarto conselho que Deus dá, na quarta direção que Deus dá para Josué. E interessante que há aqui um paralelo também em relação à direção que Davi dá a Salomão. Nós vamos ver é interessante perceber que quando Deus fala com Josué, é muito parecido do episódio em que Davi fala com Salomão, em que os dois têm um grande desafio pela frente, uma grande conquista para realizar. Diz aqui no verso 7 de Josué, capítulo 1, Deus se aproxima de Salomão, de Josué, e fala: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Presta atenção, porque então farás prosperar o teu caminho. Como é que você vai prosperar? Guardando a palavra, guardando os estatutos, guardando os valores, guardando os princípios, guardando o caráter de Deus, né? E olha o que Davi fala para Salomão ali em 1 Reis, na continuação do texto que nós lemos: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. O que é que me faz prosperar? O que é que me faz conquistar bem? Porque não adianta conquistar apenas. Quantas pessoas conquistam tantas coisas, depois destroem tantas outras coisas, conquistam nos negócios, destroem a família, conquista em várias áreas, perdem em outras, destrói aquilo que destrói toda a felicidade que eles podiam ter com a conquista que tiveram. Muitas pessoas conquistaram na história, não foi só Josué que conquistou, Júlio César conquistou, Gengis Khan conquistou, Nabucodonosor conquistou, muitas pessoas conquistaram, mas não conquistaram para a vida, não conquistaram para o reino de Deus, não conquistaram para o propósito de Deus. Não basta só conquistar, tenho que conquistar bem, tenho que conquistar uma família feliz, tenho que conquistar uma casa boa, tenho que conquistar aquilo que Deus tem para mim. E a palavra de Deus me dá sabedoria para conquistar e não destruir o que eu conquistei. É a palavra que me ajuda, né? Não só a conquistar, mas me dá a sabedoria para eu manter o que eu conquistei. A palavra de Deus me dá sabedoria, direção, luz, acende a luz nas minhas trevas. Eu estava pensando esses dias, quanta bobagem a gente faz quando jovem. É impressionante a falta de sabedoria que a gente tem quando jovem. Eu estava examinando, né, os meus 17, os meus 18, parece que é uma qualidade, parece que já faz parte do pacote da juventude ser tolo um pouco. É difícil ser jovem e sábio, mas a palavra dá sabedoria ao jovem, a palavra dá sabedoria ao velho, a palavra te dá luz, né? E te dá limite. Olha só, a palavra me dá sabedoria para conquistar, põe limite na minha conquista, para que eu não estrague aquilo que eu conquistei, me dá limites. Como nós precisamos de limites, no prazeres que temos, na raiva que temos, e a palavra que me ensina isso, a moderação, o equilíbrio,
na relação com as coisas. E a palavra me dá o alvo certo para conquistar. Eu conquisto para a glória de Deus, para o reino de Deus. O que adianta conquistar o mundo e perder a minha alma? Nós falamos, né? Júlio César conquistou, Gengis Khan conquistou, Nabucodonosor conquistou, Steve Jobs conquistou. O que adianta conquistar o mundo e perder a minha alma? Agora, a conquista que Deus nos dá, de acordo com a sua palavra, é uma conquista para a vida eterna. Eterna. Então, para que Deus permaneça comigo, para que eu tenha a glória de Deus, a presença de Deus, a beleza de Deus, a alegria de Deus na minha alma, eu preciso andar na sua palavra. Deus é um Deus de palavra. Deus tem caráter. Eu preciso andar com Deus conforme o caráter de Deus. Quer dizer, eu tenho que ser guiado pelo que Deus diz, na minha relação com as pessoas, na minha relação com a minha família, nos meus negócios. Essa é a minha lâmpada na escuridão, que sou eu muitas vezes na minha alma, né? O justo, diz o Salmo 1, né? Interessante, quando nós lemos o Salmo 1, fala uma coisa parecida com o que Davi fala, uma coisa parecida com o que Deus fala para Josué. Porque o Salmo 1 fala que o justo medita na lei de dia e de noite, né? Nela está o seu prazer. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto ao seu tempo, e as folhas não caem. Quer dizer, tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer, a mesma coisa. Nossa prosperidade está em você andar na palavra do Senhor. E é um ensino constante, né? A Bíblia repete isso. Fala lá com Deus, Deus fala com Josué, Deus fala com Moisés, Deus fala com Israel, Davi fala com Salomão, o salmista fala de novo. É o mesmo padrão. Deus repetindo, guarda a palavra, você vai prosperar, você vai dar certo, você vai ser feliz, você vai frutificar, você vai dar fruto. Tudo quanto fizer, olha a expressão, tudo quanto fizer prosperará. Quer dizer, tudo vai dar certo, você vai conquistar e ainda vai ser feliz e vai dar certo, tua casa vai dar certo, tua família vai dar certo, teus negócios vão dar certo, tua vida vai dar certo, você vai dormir bem, como diz o salmista, deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Essa comunhão com Deus me faz até dormir bem. Como diz o salmista lá no Salmo 16, o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, tu sustentas a minha sorte, as linhas caem-me em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança, louvarei ao Senhor que me aconselhou, até os meus rins me ensinam de noite. Você vai dormir, você começa, né, você deita, começa a meditar, começa a perceber o que não pode, o que pode, o que é arriscado, o que não é arriscado, você sabe, a sabedoria te visita durante a noite. O salmista está falando, minha vida é maravilhosa, tudo, as linhas caem em lugares deliciosos, os meus limites são muito gostosos, bons, né? Porque o Senhor é a porção da minha vida, minha grande alegria. Amém? Então é isso. Para nós conquistarmos, algumas coisas são necessárias, diz Deus a Josué, às portas de Canaã. Vamos rever? Preciso mudar a minha mentalidade. Preciso ter uma mentalidade vencedora. Acreditar que a vitória é para mim. Preciso crer que Deus está comigo. Ele é a minha esperança, Ele é a minha porção. Eu preciso me esforçar, porque a vitória tem um custo. Pagar o custo da minha vitória, o custo de luta, custo de, às vezes, de sofrimento na caminhada, lembrar das ervas amargas da vida, é o custo de sofrimento que todos nós pagamos no caminho da conquista. Tem lágrimas, tem lutas, tem momentos difíceis,
Mas o que me faz enfrentar as ervas amargas é o quê? A certeza da conquista. Saber que eu vou entrar numa terra que mana leite e mel é fundamental para eu passar pelo vale da sombra da morte. A disposição de passar pelo vale da sombra da morte depende de eu saber que depois do Jordão tem uma terra que mana leite e mel. Amém? Olha só o que o livro de Hebreus fala lá no capítulo 12. Olhando para Jesus, verso 2, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo ou pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Por que Jesus suportou a cruz? Por causa da alegria que estava proposta. Por causa da terra que emana leite e mel, por causa de você. Ele viu a família que ele ia construir. Porque essa é a razão de eu suportar a minha cruz. Essa é a razão porque eu vou cruzar o Jordão e vou enfrentar o que tem lá do outro lado. Então o que nós precisamos? Por último, nós precisamos, de tudo que eu falei. E agora a última coisa que a gente precisa é de coragem. Quando Deus diz aos seus, Jesus fala aos seus discípulos, no mundo vocês vão ter sofrimento, fala, mas vocês vão ter que ter, quando fala, tem de bom ânimo, mesmo que eu falo, tenha coragem. Não se acovarde diante da luta. Não seja frouxo. Não desanime. Josué capítulo 1 de novo, do início. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O Jordão era o limite. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Chegaram na beira do Jordão, do outro lado do Canaã. Jordão é o ponto que eu não posso voltar mais. Se eu cruzou o Jordão, não tem mais Egito. Não sei se você já ouviu na história falar sobre o Rubicão. Rubicão é um rio que não se podia passar no Império Romano. Quando Júlio César chegou e passou o Rubicão, não tinha mais volta, a sorte estava lançada. Essa era a situação de Josué. Ele estava diante do Jordão, que era o Rubicão de Josué. Era um rio que, se ele passasse, não tinha mais volta e a guerra começava. O que ele precisava para passar o Jordão? Coragem. Enfrentar seus medos, seus temores. Ninguém te poderá resistir, diz Deus. Deus encoraja Josué, porque ele sabia que o servo dele precisava de coragem. Para ir para a guerra eu preciso de coragem. Para enfrentar a luta eu preciso de coragem. Coragem não é temeridade, não é fazer loucura. É correr o risco necessário que eu tenho que correr para conquistar aquilo que eu preciso conquistar. Não é fazer loucura. Isso não é coragem, é tolice. Coragem é saber, tem risco? Tem, é difícil? É, mas eu não posso recuar. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem desampararei. Agora você entende porque Deus está falando isso, porque o servo dele precisa de coragem. Aí Deus fala, seja forte, ser forte e corajoso. Deus fala para você, diante da tua luta, ser forte e corajoso. Porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Aí Deus fala de novo, tão somente... Ser forte, esforça-te, e muito corajoso.
Sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer. A coragem é uma das virtudes mais fundamentais hoje na vida. Para abrir um negócio, para enfrentar uma situação difícil, para ter uma conversa difícil, eu preciso de coragem. É fácil fugir. São muitas as alternativas hoje para fugir da responsabilidade. Mas é maravilhoso enfrentar, querido. Ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés. Ser forte para cumprir a palavra de Deus. Ser corajoso. Aí no verso 9, ele diz: não te mandei eu, ser forte de novo e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Essa é a mensagem de Deus para você. Não tenha medo dessa pandemia. Tenha cuidado. Como eu falei, não significa fazer loucura, mas não tenha medo. Deus é contigo. Não tenha medo do futuro, por causa das dificuldades que você está enfrentando. Ser forte, ser corajoso. Forte e corajoso para quê? Para ir adiante, em direção à terra prometida. O que Deus promete para você. Há uma promessa para o povo de Deus, uma promessa de bênção, uma promessa de realização, de vida boa, família boa, cura, saúde, bênção, alegria. E se não tivermos isso, Deus está conosco para nos fazer e nos ajudar a passar pelo vale que tivermos que passar na vida. O Egito ficou para trás. O Egito não me pertence mais. Minha realidade agora é Canaã, a terra que mana leite e mel. Mas precisa de coragem. Mas você tem coragem. Você é filho de Deus. Você tem o Espírito. A Bíblia diz isso lá em 2 Timóteo. Paulo fala para Timóteo: porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de coragem. Deus nos deu um espírito dele, o espírito do nosso Deus é de coragem. Deus nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação. Vem com Josué lutar em Jericó, como diz a música. Vamos passar esse Jordão. Vamos atravessar o Jordão. Vamos em direção à glória de Deus. Vamos superar o limite do Jordão, em direção à promessa do nosso Deus. Aleluia. O medo já se foi. O amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais. O Pai das luzes me libertou. Sou filho